Inicio, galera. Era o começo do começo, né? Vocês estão me ouvindo? Estamos te Muito ouvindo, bem. Karina. Gravando já, viu? Podemos começar. Boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Karina Santana Ferreira, sou voluntária no projeto Quilombo Literário, é um projeto que mora no meu coração, na minha vida. Esse projeto foi criado pelo professor Rodrigo da Rosa, Universidade Federal do Rio Grande, na FURG, e ele funciona agora com atividades virtuais e presenciais. Assim, estamos nos encaminhando para o final dessa pandemia sem fim. Né? Esse projeto é um projeto de partilha de contos escrito por pessoas negras. E hoje nós teremos como convidadas duas grandes mulheres negras, né? Que são a nossa querida Ildália, que já faz parte do projeto, né? Chegou e ficou, que é um grande presente para nós, junto com esse projeto bonito, e a Késia. Eu não sei se você quer falar alguma coisa, Tia Tereza. Eu vou pedir para a Ildália apresentar a Késia para nós. Pode ser, Ildália? Boa noite. Eu vou pedir que a Ana Kézia se apresente. Depois eu tenho uma surpresinha para ela. Já eu ia finalizar com a música que abriu, né? Então já começou a sintonia daí. Ana Kézia, quem é você? Então, nós vamos ler os contos da Ana Késia. Olha que honra! Olha que honra ter como convidada a autora dos contos. Por favor, Ana Kézia, te apresenta para nós. Bem-vinda. Tem que ficar mais perto, amiga, tá longe. Boa noite. Me ouve agora? Primeiro, eu quero agradecer ao Quilombo Literário pelo convite. Peço a bênção às mais velhas, licenças mais novas. E eu me defino como uma mulher negra, que é mãe de um garoto de 17 anos, mãe de um quase adulto, uma mulher que escreve literalmente para se curar. E é isso, eu não tenho muito o que falar sobre mim, não. Então tá, me permitam compartilhar a tela aqui que eu fiz umas surpresinhas para ela. Sabia que a modéstia ia imperar, desconfiava. Então vamos lá. Ana Kézia Xavier é graduanda em letras e é escorpiana, e isso diz muito, revela muito. Ela é a mãe de João, ela é a filha de Dona Maria José, uma das mulheres mais lindas que eu já tive a oportunidade de conhecer, uma mulher respeitosa. Se tinha alguém que exercitava mesmo o exercício de respeitar as diferenças, era a Dona Maria José. É a bicuda, nós temos um Instituto Steve Bico aqui em Salvador, que é um pré-vestibular, e Ana Kézia é oriunda de lá. Não existe ex-bicudo, né? Uma vez bicudo é bicudo para sempre. É a amiga dos escritores, esse à esquerda é Fábio Mandingo, esqueci o nome dele agora, que vergonha. Me ajuda aí. Hilton Júnior, poeta com peito preto. Obrigada. Davi Nunes. Essa eu esqueci de novo. Aqui foi no dia que nós nos conhecemos, no Museu de Arte da Bahia, no lançamento de Pucala, de Davi. Ela é também poeta, mas ela disse que não é a praia dela. São com a poesia que ela começa, postando nas redes. Nós temos algumas aqui. Aqui são os outros trabalhos também dela. Eu gosto muito, eu achava que ela tinha começado com esse, com a retalho de uma borderline preta,
mas depois eu descobri que os poemas vêm primeiro, pelo menos postado nas redes, né? Tem Marília, que é a personagem que vai falar um pouco desse lugar, e aí são algumas outras postagens dela, né? O começo, como identificar uma borderline, a prostituta, o estupro, a Iana e sua loucura solitária. Isso tudo no período de 2020, em plena pandemia, né? Alguns antes de estar decretado mesmo, fevereiro, mas alguns durante o pico. Depois ela publica no Kwanzaa, né? Alguns contos. É um jornal de Angola, Malvin Namar, em junho de 2022, O Amor entre os Dois, também, e O Sonho de Amaryllis. Depois eu queria ouvir um pouquinho, depois que a gente fizer a leitura dos contos, queria ouvir um pouquinho sobre esse processo. Ela também publica no canal Tinha Que Ser Preto, né, Hoje é o Dia do Conto, e aí alguns outros trabalhos dela, Solidariedade na Loucura, Um Sonho Antigo, O Momento do Café. Vocês estão vendo que é uma regularidade semanal, né? A Mudança, O Caderno Vermelho. Eu tenho um roxinho aqui, ó, que eu tenho que devolver a dona, inclusive. O Amor Monorracial, O Amor Chegou. E aí depois eu queria saber também um pouquinho sobre essa produção semanal, como é essa encomenda. E ela disse que eu sou o demônio colorido dela, ela é o meu também. Aqui foi uma atividade que nós fizemos no Encontro Periférico de Artes, que ela dançou essa música. Dona Maria José, que não nos escute, né, mas acredito que ela escutando, ela vai respeitar como foi o exercício dela de vida toda. E essa é minha amiga, Ana Kézia Xavier. Vamos trabalhar? Uau! Gente, eu fiquei um pouquinho nervosa e esqueci de explicar como é que funciona para quem está chegando no seu literário. Como que funciona aqui essa roda. Então, o Rodrigo vai projetar aqui na tela os contos da Ana Kézia. São 3 contos curtinhos, nós decidimos que vamos ler todos porque a gente não conseguiu escolher qual era o melhor, então a gente quis todos. E aí, ele vai projetar aqui e cada pessoa fica à vontade para ler um trecho, um parágrafo ou uma frase. Tá bem? Alguma dúvida? Traga, Rodrigo, então, por favor. E é das partes mais bonitas, né? Eu gosto muito. Deu? O encontro da solidão com a beleza. Noite de sábado de dezembro de 2003. Malu dançava no terreiro de mãe Marta de Ançã, no Barbalho. Era a festa de Padilha Sete Saias. Sentado próximo à roda, Sandra observava atentamente. Malu, obrigada, meneava os ombros, sacudia a longa cabeleira crespa, sorria em um misto de delicadeza e graça ao julgar. Está acostumada a ser desejada, mas percebeu que ali acontecia algo diferente. Sandro estava admirado com uma expressão de reverência. E a da casa. Por favor. Obrigado. E a da casa. Malu tinha 26 anos. É poetisa, capoeirista e professora de dança afro. Filha única de um casal de pretos. É adorada e acarinhada pela família, padrinhos, amigos, alunos e leitores. Teve alguns namorados que deu adeus quando o amor acabou, antes que as boas vivências se transformassem em cobranças, queixas e culpas mútuas. Sandro nunca conheceu na prática o afeto, apesar de sonhar diariamente com ele. Foi deixado na porta do lar da criança, na Vila Laura, com poucos dias de nascido. Tinha 39 anos, é preto, retinto. Trabalha como pedreiro
e um sobrevivente da hostil e infinita bela Bahia de todos os desassistidos. Era a primeira vez que entrava em um terreiro. Quando terminou a dança, Malu pegou uma taça de vinho e ofereceu a Sandro. Ele não bebia, mas não teve coragem de recusar. Conversaram bastante e marcaram um encontro. Iniciaram um namoro que dura até hoje, apesar de compartilharem uma casa modesta no Pelourinho. Malu vive rodeada de gente que agora... Malu vive rodeada de gente que agora também faz parte do mundo de Sandro. Sandro ama Malu de um jeito curioso. Para ele, ela é a mãe que nunca conheceu, os amigos que não teve e a mulher que jamais imaginou merecer. Malu faz questão de falar a Sandro que é humana e cheia de defeitos. Sandro ainda não identificou nenhum, mas acredita em sua palavra, pois sabe que ela é mestra nessa arte. Quando sobra um dinheiro, Sandro compra uma barra de chocolate diamante negro e dá a Malu, enquanto em segredo junta dinheiro para comprar um anel com essa pedra, que considera a mais linda de todas, e lhe presentear. Não duvida mais da capacidade de conquistar o que almeja. Malu cozinha. Vai, Dani. Malu cozinha tudo o que ele mais gosta, com muita dedicação, e sorri agradecida ao sagrado pela dádiva de ensinar alguém o que lhe é visceral, o caminho do amor com verdade. A autora também pode ler, viu? E deve. A escritora. Noite de quarta-feira, 14 de abril de 2021. É o lançamento de Contraegum, primeiro livro de contos, primeiro livro solo de Dandara dos Reis, no Museu de Arte Moderna da Bahia. Mais cedo pela manhã, ela havia ido ao armarinho de Dona Nina convidá-la, mas hoje o local é um bar. Quando criança, ia com Dona Cláudia, sua mãe, ao estabelecimento comprar aviamentos, e sempre pedia: "Mãinha, me compra um caderno." A resposta não variava: "O dinheiro não dá, minha filha." Dona Nina sempre lhe dava o sonhado objeto. Dandara ainda lembra o título do primeiro texto escrito nos seus sujeitos de desejos: A Raposa e o Leão. O dia inteiro pensando nas pessoas que auxiliaram em sua caminhada e fez uma constatação: todas são negras. Começou publicando seus contos nas mídias sociais. O editor de uma editora de livros exclusivos de negros leu, convidou-a para uma coletânea e, a partir daí, foram 22 participações. Hoje é o seu dia. Na programação da noite, um documentário sobre o mercado literário para escritores negros. Um show com uma banda de Ijexá. O buffet e, finalmente, a sessão de autógrafo. Dandara sentou-se para autografar e, quando já estava cansada após tantas dedicatórias, aproximou-se uma senhora e, ao perguntar: "Tudo bem? Qual o seu nome?" Ouviu: "Meu nome é Madalena, mas pode escrever aí para Dona Nina." Dandara levantou-se e falou: "Axé, axé, axé. Quando a vida separa, o Senhor dos Caminhos une novamente." Abraçou-a e deixou as lágrimas quentes correrem pela primeira vez naquele dia. Solidariedade na loucura. Milena é bipolar, e borderline, e por isso negligenciar seu tratamento seu tratamento, foi internada pela nona vez em uma clínica particular em Salvador, na Bahia. Ela não adere bem ao tratamento pelos terríveis efeitos colaterais
e por ficar dopada maior parte do tempo. É professora e precisa manter-se ativa. Teve seu diagnóstico fechado há 10 anos pela sua primeira psiquiatra, negra como ela, a Teresa, que analisou relatórios de altas, documentos do Hospital Dia, que Milena frequentava, e conversou com seus colegas que já haviam atendido a Milena. Até estabilizar, Milena só ia ao banheiro, ao posto de enfermagem e ao refeitório. Quando estava melhor, ficou um pouco no pátio da clínica e deu-se conta que haviam outras 2 pacientes que já tinham sido internadas consigo, Daisy e Anália. Começaram a conversar e, como em todas as internações anteriores, decidiram ouvir música juntas, enquanto Milena trançava o cabelo de Anália. Durante o interminável mês, faziam tudo juntas, trocavam livros e revistas entre si e dividiam os lanches comprados na cantina. Após Daisy ter um surto psicótico, ser medicada e ficar amarrada à cama uma manhã inteira, Anália deu comida em sua boca e cobriu-a quando ela adormeceu. A Anália ficou pensando nesses e em outros métodos de torturas tão antigos e ainda vigentes nos hospícios de nomes pomposos praticados contra os loucos e suas estratégias de sobrevivência e concluiu que só eles são despudoradamente solidários. A Irene é um golaço, a voz dela, ela é escritora. Um dia ela vai vir aqui, né, Irene? Convidada. Podia cantar pra gente também, né? Quer cantar, Irene, para nós? Uma voz linda, linda. Qualquer outro momento eu canto para vocês. Riquinha. Eu tô com a minha câmera fechada. Então, bem-vinda, gurias, Ana Késia, Iudália. Por favor, a Iudália faça as honras da casa. Nesse segundo momento, a gente costuma discutir, né, o que a gente acabou de ler. Então, eu preciso da participação de todos. Mas, Aninha, eu queria começar provocando, perguntando e matando a curiosidade. Eu estou com isso daqui para você resgatar, né? Seu tesouro. Aqui, minha gente, que vocês estão lendo aí nesse formato, eu tenho acesso primeiro. Deixa eu pirraçar um pouquinho. Olha. Exibida. Né? Nossa! Só um pouquinho. E aí eu queria saber de você como é esse processo. Eu acho que de um tempo para cá, não sei se da pandemia para cá, é direto no celular ou o caderno continua funcionando? Eu acho vocês novinhos, essa história de celular, para mim, ele, no máximo, é para ir para o aplicativo do banco e sair correndo. Me conta um pouquinho como é. Na verdade, eu não consigo fazer direto na tela. O único que eu fiz direto na tela foi o Encontro da Solidão com a Beleza, até hoje. Todos os textos que eu já escrevi. Porque foi a primeira vez que eu falei com meu namorado. E aí veio o texto todo de um jogo só. Veio tudo de uma vez só. Assim. Aí eu fui direto na tela, até para não perder, porque eu tava sem caderno na hora, eu só tava com o celular e fui e digitei, depois fui cortando a parada das arestas. Mas é tudo no caderno. Eu tenho um caderno lilás de 10 matérias e eu escrevo o conto no caderno e passo para a tela. Eu estou sem notebook, então é a tela do celular. Eu envio para o e-mail, para o canal, tinha que ser preto, e para o jornal Kwanzaa. Respondi? Sim. Depois eu quero saber sobre esses convites, mas quero ouvir o pessoal também, para não ficar só no ping-pong entre a gente. Obrigada. Obrigada a você. A Iudália se apresentou ali, uma linda apresentação, mas eu queria ouvir de ti, assim, quanto que desperta, porque eu conto sempre aqui, quando eu não conto, a galera do Quilombo Literário pede para eu contar, porque eu despertei para a escrita e escrevi algumas coisas bonitas, assim, que eu me orgulho a partir desse projeto, quando eu percebi que muito mais pessoas negras escreviam.
Eu também era capaz, porque o Rodrigo está dizendo que faltou te apresentar, Eudai. A gente já se sente tão em casa aqui que, né? E eu queria ouvir de ti, assim, quando que despertou? Porque para mim despertou nesse projeto, o Quilombo Literário, onde eu me quilombei e percebi que eu também podia, que eu também sabia. Olá, Karina. Obrigada pela pergunta. Eu gostaria muito de história bonita e romântica para contar de como eu comecei a escrever. Mas foi o processo da minha loucura. Porque eu tenho 2 diagnósticos de transtornos mentais. Eu tenho transtorno de personalidade borderline e transtorno bipolar afetivo. Em 2012, eu fazia tratamento em uma clínica psiquiátrica muito famosa aqui em Salvador e não tinha vaga para psicólogo. Quem me atendia era terapeuta ocupacional. E a gente não se comunicava, mas não era um problema nem meu nem dela, era um problema da formação dela. Ela não era psicóloga, ela era terapeuta ocupacional. E ela disse: a gente está com um problema na comunicação. Faça o seguinte, traz um diário teu, você vai trazer na sexta-feira e te devolvo na segunda. Na segunda, você vai escrever todos os dias um texto novo de como foi seu dia. E assim foi. Aí era só relato pessoal. Eu nunca tive diário na adolescência, eu nunca tive relato pessoal, porque eu fui criada em igreja evangélica que não podia ter essas coisas. E aí foi meu primeiro diário, em 2012, com 25 anos. Aí eu escrevi que era imagens do inconsciente. Era um grupo... Eu nunca tinha escrito nada de ficção na minha vida. Nada, nem poema, nem conto, nem nada. E esse grupo Imagens do Inconsciente era, a partir de imagem, você escrevia um texto. E era sempre um texto opinativo. Tinha uma imagem de duas pessoas debaixo de um guarda-chuva e o título Amigo, também amigo é abrigo. Aí eu modificava, amigo também é abrigo, porque a gente não deve responsabilizar o outro de ser o nosso abrigo para todas as nossas dores e tal. Só que aí eu percebi que eu ficava muito exposta, porque minha opinião que eu dava, aí no final do grupo, sempre vinha, e tinha uma votação também, os textos mais votados iam para o jornal do Hospital Dia, que era HD Notícias. E aí sempre ficava essa pergunta: porque você foi muito dura naquilo, você não gostei de sua opinião naquilo. Aí eu comecei a criar personagens. Personagens para minhas histórias. Quando as pessoas questionavam, eu dizia, eu sou um personagem. Eu criava um personagem com base em opinião, como no texto, o texto Malvina Amar, que é a história de uma mulher que se incomodava porque as pessoas criticavam o seu corpo, mas ela passou a falar, a rebater essas pessoas, e para as pessoas ela passou a ser uma mulher má, mas ela só estava desentalando a fala. Eu respondi? Qual era a pergunta mesmo? Desculpa, gente, estou dispersando. Era essa a pergunta. Nossa, como as nossas histórias se entrelaçam, se parecem. Mais alguém? Uma pergunta? Seu microfone está fechado, Tia Tereza. Amiga, tem muito amor nas temáticas, assim, assim, quase tudo passa pelo amor, né? Não só essa questão de homem e mulher, mas o amor que te constitui, que é o que você oferece para o mundo, né? Ancestralidade, tem essa marca forte também. Eu queria saber, assim, o que é que te motiva a escrever, o que é que te inspira, e principalmente agora com o que eu entendo que não é depreciativo, né, que é a história da encomenda, porque você tem prazos para alimentar as colunas, né, atender os convites que foram feitos, tanto do Jornal Kwanzaa, quanto do Dia do Conto, que aí eu queria saber como é que funciona, assim, eu acho que essa pressão dessa periodicidade, sabe? E a semana que eu não estou legal, dá para escrever também? Como é isso? É bom? Te estimula ou te asfixia? Não dá.
assim, tem uma coisa romântica que alguns escritores dizem, que eu já li muito, que quando está triste escreve poemas belíssimos, escreve contos belíssimos, escreve crônicas maravilhosas. Nunca funcionou comigo. Eu não funciono na tristeza. Aí o que eu faço? Ou quando eu estou muito triste, ou quando me vem uma história que eu não quero contar. Eu sou punida. Tem um conto seu chamado Transmutação, que a personagem Epifânia, as histórias vêm para ela através de sonho, ou às vezes na vigília, que é aquele entre o sonho e entre o sono, entre acordado e sono. E eu tenho isso. Eu recebo algumas histórias. Aí eu sou punida, às vezes, porque teve uma vez mesmo que veio a história de uma mulher grávida dentro de uma espécie de um navio, e o navio estava afundando, estava cheio de água. Para eu contar essa história, eu não quis contar, me neguei a contar. Eu fiquei dias e dias e dias e dias e dias sem ter outra coisa para contar, porque eu não queria contar a história dela. Eu sou punida. Teve outra vez que me veio a história de uma mulher grávida também, que já tinha perdido 5 bebês, estava grávida do 6º, mas ela vivia aquela inconstância, aquele medo de perder o 6º bebê, o bebê arco-íris, né? Aí eu sou punida, as histórias não vê outra história. O que eu faço? Eu pego uma história antiga que eu nunca publiquei em canto nenhum, que eu nunca postei no Facebook, que eu nunca postei em nenhum dos dois canais, e digito e mando, porque a punição vem se eu não quiser escrever. Essa do navio mesmo, eu fiquei mais de um mês sem poder escrever, porque a história não saía da cabeça, a mulher grávida, o navio afundou. Teve outra história que foi uma mulher num porão, e é sempre muita coisa de água também. Ela estava num porão, mas só que o porão a água estava crescendo, já estava perto do pescoço dela. Para eu contar essa história, me veio um sonho. Eu não quis contar, eu me neguei a contar para mandar isso para uma coluna de jornal. Eu até escreveria um conto, mas eu não mandaria isso, é absurdo. Eu fico batalhando, lutando com as minhas personagens. E aí não veio outra história. Não veio, eu tive que pegar uma história antiga que eu já tinha escrito há muito tempo, digitar e mandar. Inédita, mas era antiga. Entendeu? Tá. Meu nome é Ana Tereza Santana e eu sou aqui do sul do Rio Grande do Sul. Por acaso sou meio parente aí da Karina. Eu estou aqui aprendendo com ela a levar esse projeto, que eu acho gigante, cada vez mais gigante. E hoje o Rodrigo falou que viria uma pessoa dos Estados Unidos, a Karina mexeu comigo, eu ia ter que falar inglês, aí de vez em quando eu tenho uns pânicos assim. Mas quanto à escrita, assim, eu já tenho 70 anos, então eu sou cheia de histórias que eu ouvia de meu pai, histórias que eu vivi, histórias que foram se construindo, né, no decorrer, assim, da vida. Mas não é isso. E aí eu tenho muita dificuldade de escrever, mas eu quero escrever. Então, conforme a Karina disse, esse é um espaço, é um projeto que, assim, que a gente fica sonhando e colocando sonho na realidade, né? Assim, se fulano escreveu, acho que eu também posso, né, me arriscar. Eu tenho algumas coisas escritas, sim, mas que eu me nego a mostrar para ninguém, né? Tá lá no caderninho. E eu te conversando com o professor Rodrigo, e aí ele me disse que quando eu estudei, né, lá atrás, tinha muita questão da gramática, e a Karina sabe, assim, e alguns professores já me disseram, né, eu estou cursando Educação do Campo, e que eu devo... vai escrevendo, depois eu olho, eu não consigo fazer isso. Isso era uma coisa, tá? Sou eu. Para a Késia, assim, eu sinto que as pessoas que escrevem é como se parissem, assim, os seus contos, as suas histórias, é como se parissem. Tu sente isso, assim, como se fossem teus filhos que tu tá lançando para o mundo? É isso que tu sente ou não? Sim. Boa noite, Ana Tereza. Muito obrigada pela pergunta. Na verdade, eu sinto como quem pare e como uma filha ou um filho perdido, às vezes. Eu vou dar um exemplo, a senhora é claro disso.
Eu tenho um poema e um conto que eu detesto. O nome do poema é Preta Sol. O poema começa assim: o cigarro é seu companheiro tóxico no aie. Sonha com o dia que o F da palavra, que o T da palavra preterida seja substituído pelo F de preferida. Seu nome é Sol, não o radical do odioso verbete, que é solidão, mas aquela que nasceu predestinada a brilhar, apesar do caos voluntariosamente instaurado. Eu detesto esse poema. Eu escrevi esse poema e quando eu escrevi, então são filhos que se perdem, porque a gente não, às vezes não gosta deles. Como tem mães que não amam seus filhos mesmo, isso é real e tem que ser naturalizado. Alguém comentou, então, o aborto, né? Pode ser sim, pode ser. Ou não só um aborto, mas um filho que a mãe não ama por algumas razões. E Malvina Amar, eu também não gosto. É um conto. Porque esse conto ele me veio depois que uma mulher branca ficava criticando o tamanho dos meus seios. Ela ficava publicamente para me constranger. E tudo por causa de um homem que tinha lá na clínica onde eu fazia tratamento, que dava em cima de mim, mas eu não gostava do cara, não queria nada com ele, e ela queria se relacionar. Ela queria se relacionar com o cara, e aí ela ficava com raiva porque ele só conversava comigo, só almoçava junto comigo. E aí ela criticava Mercedes na frente de todo mundo. E eu escrevi Malvina Amar. Então, no meu caso, eu não sei falar por outras escritoras, é como um filho, mas às vezes é um filho que se perde, um filho perdido, é um filho que a gente não ama, é um filho que a gente não gostaria de ter tido. E tem outros poemas que eu amo. A escritora mesmo, eu escrevi como uma homenagem a Eudália, que é a pessoa que é minha melhor amiga e é minha escritora favorita, sempre foi, sempre será, não tem lugar para outro, nem para outra. Não tem, assim, e não é na frente dela, nas minhas redes sociais, é também porque está na frente dela, mas nas minhas redes sociais eu sempre destaco o trabalho dela, não tem lugar para outra pessoa, nunca vai ter. Os contos dela me curam, o que ela faz é prosa poética, assim, da mais alta qualidade. Então, meu amor pela literatura dela é como o ar que eu respiro. E eu sempre volto a esse lugar para me curar. Já me curou e me cura diariamente. É isso. É responsabilidade. Tá vendo, Valdec? Não é brincadeira, não, viu? Recebi a galinha pulando. Com certeza. Quer dizer, você falou aí um pouco sobre o seu processo criativo e fiquei curioso com esses textos que você esconde, né? Que você se nega a colocar no papel. O que é que você faz com essas criações, né? Elas voltam depois, você dá uma outra roupagem, você dá uma resposta que você usa personagem para dar respostas, né? A determinadas situações da vida. Você transforma. O que é que você faz com esses textos? Fiquei bem curioso. Eu já leio textos seus, tanto nas redes, como você, às vezes, manda alguma coisa assim particular. E, como o Eudália falou, tem muito amor ali. E o que é que esses textos que você não deixa vir tem, que você se nega tanto, né? Que você se pune, né? É punida, não sei. Conta aí pra gente. A gente tem chance de ver esses textos algum dia? Boa noite, Valdec. Obrigada pela pergunta. Na verdade, eu escrevo para dar respostas. Algumas vezes eu escrevo para dar respostas, outras eu escrevo para desafogar, outras eu escrevo para curar, e agora eu estou escrevendo naturalmente. Eu tenho que escrever mesmo 2 vezes por mês para um canal e 4 vezes por mês para outro. Mas o que é que eu faço com esses personagens? Eu não faço, não dou outra roupagem, elas ficam me perseguindo, elas ficam acelerando o meu processo de loucura, porque quem é louco não enlouquece de novo, quem é louco agrava, elas ficam acelerando e agravando, elas me perturbam no sonho, é muito cansativo, porque eu acordo de madrugada com insônia, porque sonhei com elas, porque elas geralmente são mulheres grávidas, são mulheres abandonadas,
E eu não escrevo, e eu me nego a escrever até para mim, porque eu fico muito mal depois que eu escrevo. Não é questão assim de eu não vou escrever só porque eu não quero mostrar a outra pessoa. Eu não quero que outra pessoa leia, eu não quero postar isso nas redes. Não, eu fico mal. Preta Sol, quando eu escrevi, eu passei dias mal, um poema. Eu passei dias me sentindo cansada, energia baixa, esgotada, sem vontade de fazer nada, só fumando cigarro, eu fumo muito. Eu fumo uma carteira de cigarro por dia, mas eu cheguei a fumar 3 carteiras de cigarro por dia, por causa de Preta Sol, desse poema. Então eu não faço nada com elas atormentam a minha vida. É isso que elas fazem, esses personagens. Elas, as personagens. Porque já teve um homem também, que se apresentou para mim como um homem acorrentado. Só tinha as correntes nos braços. Não foi situação, não sei se é situação de escravidão, não sei como, mas ele estava com as correntes nos braços e estava chorando. E também é querendo que eu conte a história. Mas eu percebo que quando eu conto, eu fico mal 3 dias, 5 dias, uma semana, mas depois eu fico bem. Mas mesmo assim, não quero passar por aquela fase de ficar mal aqueles 5 dias, entendeu? Por isso que eu não escrevo. Alice é Walker, muito doloroso. Alice Walker que vai defender esse lugar de escritora e médium, né? Principalmente a partir da cor púrpura, que ela disse que os espíritos vieram para contar a história para ela e disseram como queriam que fosse contada, né? Dona Nini Linda, quer perguntar alguma coisa a Kézia? Quer comentar sobre os contos? Tá aí quietinha. Será que ela está escutando bem? Quem te inspira? Quem você lê? E o que você lê? Até 2016, eu lia todos os escritores, tudo que aparecia, romance, conto, crônica, poema, haikai, tudo que aparecia, eu lia. Só tinha lido 3 escritores negros, que eram Machado de Assis, Cruz de Souza e Lima Barreto. E Jafé Borges, 4. Jafé Borges, que foi o primeiro que eu li. O primeiro livro que eu li na vida foi de um escritor negro. Em 2016, eu entro na Bico. Aí eu tenho acesso a todos os autores contemporâneos possíveis e impossíveis, e alguns de lá de trás também, como Ruth Guimarães, como Carolina Maria de Jesus. Aí é onde eu vou procurar essa literatura. Mas, assim, eu saí do lugar que eu morava anteriormente, tinha muitos livros que eu não tinha lido. Inclusive de autores negros também, porque a gente vai comprando, vai deixando. Quando eu comprava muito livro. E quando eu me mudei para a casa que eu estou agora, eu só trouxe os livros que é as coletâneas que a senhora faz parte, e alguns livros de escritores negros. E recebi alguns. Estou lendo Maré agora, de Miriam Alves. Mas eu estou dando prioridade, se tiver um escritor negro ou uma escritora negra e um escritor branco na fila, eu priorizo o escritor negro e a escritora negra, porque é um lugar de conforto para mim, apesar de muitas vezes, principalmente a escritora mulher negra, ser escrita tão dolorosa, mas eu acho que ainda é necessário falar de dor. Porque se a gente não fala de dor, mas todas as escritoras negras, eu falo escritoras porque é o que eu mais gosto de ler. Se todas as escritoras decidirem, a partir de hoje, 5 de agosto de 2022, que não querem escrever sobre dor, nós que sangramos, que doemos, nós viveremos a solidão das referências. E eu acho que é importante a gente ter referência de dor, a gente ter referência de quem sofre, referência de quem sofre como a gente. Eu li um livro mesmo eu acho que é assim que pronuncia, Iage, que é uma escritora ganense. O nome do livro é O Caminho de Casa. E nesse livro, ela tem um personagem que troca a mulher negra por uma mulher branca. E eu relembrei que eu sofri essa dor quando eu era adolescente. Meu namorado negro me trocou por uma mulher branca. Aí, se eu tivesse lido isso lá atrás, eu não teria sofrido tanto, gente. Eu tenho certeza que eu não teria sofrido tanto. Porque outras situações que eu sofri e sofro, quando eu leio nas obras das autoras negras,
eu me identifico com elas e não sofro tanto como quando não tem referência. Na minha adolescência, eu não tinha essas referências. Eu tenho 35 anos, vou fazer agora em outubro. Eu não tinha essas referências de escritoras negras, foi maravilhoso. As nigerianas, então, estão demais. Estão publicando, a gente não dá conta de saber. Quando é uma, já tem outras. Então, eu leio tudo, o que me chega às mãos, mas se tiver na fila 2, se tiver um escritor negro e uma escritora negra, eu leio escritora negra. Se tiver um escritor branco e um escritor negro, eu leio escritor negro. Se tiver um escritor negro e uma escritora negra, eu leio escritora negra. É isso. Alguém deseja fazer a pergunta? super Laís, a amiga. Desculpa, Karina. Pode falar, Eu Ivane. tenho uma amiga aqui querida de Kézia, que é a Laís, que tem um projeto lindo também sobre literatura negra. Por favor, fiquem à vontade, é para ser roda mesmo. É um quilombo. Laís é uma querida, muito, muito grande também. Oi. O que eu ia perguntar, gente? Boa noite, né? Boa noite. E o Dália também já me perguntou. Eu sei que o Dália é a escritora negra que Ana mais ama. Mas eu queria saber também quais são as outras escritoras e escritores, né? E aí o Dália já perguntou, porque eu conheci Ana nesse processo de divulgação da literatura negra. Então, Ana também divulga muito a literatura negra. Ela não se coloca nesse lugar como eu, mas Ana é uma imensa divulgadora e ela incentiva a literatura negra, sabe? E aí eu fico imaginando de como os escritores negros devem ser gratos a ela por todo o trabalho que ela faz, né? E não só nas redes sociais. Ela faz pessoalmente, para vocês terem noção como é que a Ana Kézia e eu nos conhecemos. Ela conheceu a página, uma leitora negra, né? Fazendo pesquisas sobre o Dália. E aí um dia ela me mandou mensagem, olha, quero te emprestar alguns livros. Eu fiquei assim, gente, mas como é que uma pessoa que nem me conhece disse que quer me emprestar livros? Quem é essa pessoa assim, né? Quem é que vai querer emprestar livros para alguém que nem conhece? E aí que começou a nossa amizade, né? Então, ainda hoje nós trocamos livros e trocamos figurinhas sobre os escritores. Falamos muito, sabe? E aí, depois que eu conheci a Ana escritora. Então, eu conheci primeiro a Ana, a divulgadora de literatura negra, que faz um papel brilhante, né? E uma vez eu estava até comentando com a Ana que Fábio Mandingo falou que ela era a maior divulgadora da literatura negra na Bahia, e é verdade, né? Ana já faz esse papel, como eu falei antes, não só nas redes sociais, mas pessoalmente também. Não tem uma pessoa que ainda não falou sobre literatura negra, né? Então, ela faz esse papel mesmo de divulgar. E agora eu estou conhecendo a Ana escritora, né? Então, assim, eu só tenho orgulho né, dessa amizade que foi construída através da literatura e que você compartilhasse, Ana, também, assim, quais são os outros escritores. E o dela não vai ficar com ciúmes. Pode dizer quem são as outras referências para você de escrita, né? E também que foi comentado sobre suas publicações, né, semanalmente. Quando é que vai sair uma obra mesmo? Quando é que você vai mandar as suas poesias, os seus contos para Cadernos Negros, né, para seleção? Quando é que vai poder, como é que vai acontecer essa... Porque você já tem o material, você precisa divulgar ele no livro, a gente precisa de algo físico para a gente ter em mãos, né? Você fica me cobrando um livro, agora é a minha vez de cobrar um livro. Boa noite, Pedreiro. Receba! Pode falar, Idália. Eu não estou dizendo como diz o Luva de Pedreiro. Receba! Publicar livro não é fácil assim como vocês pensam, não, gente. Tá pensando que é igual um bebê, nascer um bebê? Bebê é mais fácil, bebê é super fácil. Publicar livro é difícil. A pergunta é o que eu leio. Assim, eu leio, na verdade, eu leio tudo de literatura negra que me cai às mãos.
E o Dália não tem como ficar com ciúme, porque o Dália é a única pessoa que eu releio. Eu não releio o livro de ninguém. Eu não releio. Ela é a única. Eu volto para Relicário porque é meu lugar de cura. Relicário, eu amo aquele conto demais. Amo demais. Eu li todo para amanhã, antes de manhã morrer. E já havia lido antes e lia todo para amanhã, antes de manhã morrer. Manhã dormiu com ele assim no peito, aberto no peito, aberto na página de Relicário. E eu tenho muito orgulho disso. Porque ela ficava assim, e ela não suportava quando ela ouvia Ori, quando ela ouvia Odum, quando ela ouvia Ocan. Isso é palavra de candomblé. Ela disse, não, mãe, não é de candomblé, não, é Yorubá. Ela, não, minha filha, é sim, fala no candomblé. Aí disse, você está mais informada do candomblé do que eu, que não sou crente. Mas os contos de Dália tinham o maior respeito. Eu tinha que ler as postagens de Dália todo dia para ela. Mas eu leio tudo que me cai às mãos. Então, Ruth Guimarães, Água Funda, gosto muito desse livro. Buxa Mecheta, que foi você que me emprestou. Vânia Mello, Davi Nunes, Poeta com Pé de Preto, que é Hilton Júnior. Eu estou falando dos que tem livros, porque de coletâneas eu já li muitos. Machado de Assis, amo Machado de Assis. Amo Lima Barreto. Dos contemporâneos, os contemporâneos são esses. Fábio Mandingo, gosto muito da escrita de Fábio Mandingo. Se tivesse que formar um top 3 agora, faz um top 3 aí. Primeiro, Dália. Segundo, Machado de Assis. Terceiro, Fábio Mandingo. Se tivesse que um top 3 assim, do nada, seria isso. Gosto muito. E eu leio escritores brancos também, escritoras brancas também. Quando eu não tenho nada para ler, eu leio. Geralmente eu leio. Respondi? Dona Irene, Dona Nini, Cíntia, Verônica, vem para a roda. Amiga, enquanto elas não chegam, alguém pediu para falar? Eu queria que você, se não fosse desconfortável para você, que você falasse um pouquinho de Marília, condições de produção. Eu não vou mentir que é a minha escrita favorita do que você publica, do que você faz. Eu não sei se a senhora sabe a história de Marília. Deixa eu lhe contar a história de Marília. Marília não é ficção, não. Marília sou eu. Tem um post que eu estou com uma nigeriana chamada Caridá Ugochukwu, que foi um domingo que eu falei sobre isso, que eu estava pedindo para as pessoas parar de fazer piada com gente louca e ficar se autodenominando loucas. E eu digo que Marília não tem retalho de abandonar, então aconteceu tudo ali. Aconteceu estupro, aconteceu o abuso, aconteceu a moradora de rua, aconteceu o... Deixa eu ver, eu estupro, o abuso, a moradora sem residência fixa, a 18ª internação, que foi a última, achava que seria a última, mas não foi. Porque, assim, Marília surgiu assim, a história de Marília é a seguinte, minha internação de 2019 para 2020, eu entrei no dia 5 de agosto e saí 7 de janeiro, 5 meses e 2 dias. E aí, é uma prisão, é tortura, porque você, de alguma forma, porque eu estava atacada, eu tirei toda a roupa do corpo e fui andando pelo corredor, porque eu queria tomar banho, e lá as toalhas eles dão de manhã, aí quando você toma banho, eles recolhem as toalhas, levam para a lavanderia, as toalhas vêm no fim da tarde. E eles não queriam me dar a toalha para tomar banho. Eu estava agoniada, precisava molhar o cabelo, porque quando eu estou muito agoniada, eu estava ansiosa, aí lavei o cabelo. Acalma a minha cabeça, sem jogar água. Porque às vezes não é só as ideias que me embaralham, essa perturbação mental também me atrapalha. E aí eu queria tomar banho, e como não tinha toalha, não veio toalha da lavanderia ainda, elas não quiseram me dar, mas podia me dar, porque ficavam 4 toalhas de reserva para chegar esse paciente novo. Aí eu fiquei amarrada de 9 horas da manhã até 5 da tarde. E esse método de amarrar pacientes é um método que já caiu em desuso, como a eletroconvulsoterapia já caiu em desuso também. Eles fazem, mas mesmo se fizer, no caso do paciente esteja se autoagredindo,
só pode deixar 2 horas. Deu o sedativo, o paciente dormiu e desamarra. Eu fiquei de 8 da manhã até 5 da tarde, de 9 da manhã até 5 da tarde, 9 para 17, 9 horas, né? 8 horas. Fiquei 8 horas amarrada. Aí é desumano isso, muito desumano. Amarrar os braços e as pernas. E aquela outra história da paciente que ficou amarrada, a amiga deu comida na boca, porque a mulher amarrada, os braços e as pernas amarradas, aí chegava o café da manhã, que era 9 horas, 8 horas, chegava o lanche de 10 horas, o almoço meio-dia, o lanche 15 horas e o café da noite de 8 horas, e eles colocavam no prontuário como se ela tivesse se alimentado, a mulher com os braços e as pernas amarradas. É muita crueldade. Aí eu cheguei por trás dela, apoiei ela no meu peito, ela ficou esgarçada assim, o braço esgarçado, apoiei ela no meu peito, fiquei atrás dela, botei ela no meu peito e ia colocando as colheradas de sopa na boca, ou a colherada de feijão, de sei lá o que for. Uma paciente que depois virou até minha amiga. E é um negócio assim desumano. E a eletroconvulsoterapia, tinha uma paciente lá que ela ia para fazer a eletroconvulsoterapia, quando ela voltava, ela não se lembrava não do que tinha acontecido. Aí agora está surgindo essas denúncias de pessoas que médicos que abusam de pacientes, mas já fazem essa denúncia desde 2012. Porque quem sabe o que está acontecendo com ela, com aquele médico lá, se ela não se lembra do que aconteceu. Pelo menos um acompanhante, apesar de que é absurda a eletroconvulsoterapia. Tem muita coisa na área de psiquiatria que é muito absurda. Aí eu fiquei 5 meses, e também não é só isso, a privação de liberdade. Quando eu ficava... Um pátio do tamanho de um quarto médio. Aí você fica naquele pátio o dia todo, a tarde toda, fumando, comprando lanche na cantina e nos horários das refeições, fazendo a refeição nos horários dos remédios, tomando os remédios. Aí, quando eu saía da internação, quando eu saí em janeiro de 2020, eu saí tão atordoada, que eu saía com medo dos carros, do barulho dos carros, eu saía com medo das pessoas, eu tinha ideias persecutórias, que as pessoas estavam me perseguindo na rua. A internação piora, porque a pessoa fica enjaulada. É uma sensação, um negócio indescritível, um negócio assim. É terrível. Eu sou antipunitivista. Eu sou contra a prisão para pessoas que cometem crimes. E sou mais contra ainda para quem é neurotípico, porque como é que você vai privar? Como eu digo um dos contos, eu não lembro qual é dos contos agora, mas eu digo assim, como é que você vai privar a pessoa de conviver com a sociedade? A sociedade que tem que se adequar aos loucos, gente. A sociedade que tem que estar na hora de se adequar aos loucos. E aí Marília vem nessa coisa, mas tudo aí é verdade. Morrer na rua, o estupro é verdade. A funcionária que viu 4 queimaduras de bolha de... 4 bolhas de queimadura e perguntou se era tatuagem, é verdade. Amarrada, é verdade. Tudo em Marília é verdade, só botei o nome Marília. Mas tudo ali aconteceu. Eu peço desculpas, viu, por ter pedido para falar, apesar Não, de eu imagina, saber alguma parte, mas é porque me impacta muito e pela complexidade do que é apresentado nesse... Eu chamo de diário, né, os retalhos. E não deixa de ser pelo que você está trazendo agora. E que bom que eles suspenderam, porque é sinal de que você não está... Não, mas imagina, eu não tenho problema de falar com... Isso aqui não é problema, não. Eu já tive problema de falar antes, eu tinha vergonha antes, mas depois que eu falei pela primeira vez no Lendo, foi a primeira vez que eu falei em algum lugar, eu agora me sinto bem de falar. Eu acho que as pessoas precisam saber. É por causa dessa ignorância das pessoas que acontecem tantos absurdos, porque a primeira coisa que eles dizem na reunião de família é isso. Não acredite no que ela está dizendo. Ela está dizendo isso porque ela quer ir embora da internação. Aqui é o melhor para ela. Ela tem que se estabilizar. A primeira coisa que eles dizem é isso. Então, se a gente conta que foi amarrado, eles não acreditam.
que foi torturado, não acredito, que teve tentativa de estupro por parte de outro paciente, não acredita, na família não acredita em nada, porque e como a gente está delirando, ele está delirando mesmo, mas ele sabe, o psiquiatra sabe que a gente fala que é verdade e que é delírio, eles distinguem, mas é tudo, porque a clínica é particular, e quando é psiquiátrica pelo SUS também é a mesma coisa. Não tem isso de clínica psiquiátrica particular ser melhor do que clínica psiquiátrica pelo SUS. Não existe isso. Eu já passei pelas duas. Em 19 internações, eu te digo, é a mesma porcaria. Tem que fechar. Por isso que a luta antimanicomial existe, o movimento da luta antimanicomial existe, que agora está correndo o risco de voltar a ter hospícios aí, né? Porque ainda existe camuflados, mas existe, mas eles querem reabrir vários, porque é um jogo sem fim de dinheiro, é muito lucro que dá. Então, não peça desculpa, não, tem que falar, a gente tem que falar cada dia mais disso, é uma pauta urgente e necessária. Mas se o preço de Marília existir e a gente acessar, é você estar nesses lugares, que Marília fique lá guardadinha no que já foi produzido, no que já foi expurgado, não precisa voltar, não. Eu vou escrever sobre ela, o que já passou. Eu vou até retomar os diários de Marília. Vou escrever isso, coisas que já passaram. Assim, a última internação foi em janeiro de 2020, porque eu passei a tomar os remédios nos horários certinhos, porque eu tinha muito problema com remédio. Eu não gostava de tomar remédio. E agora eu tomo nos horários certinhos. Então, só ficou o quê? Inquietude, o pensamento acelerado, a dispersão, mas as coisas bravas mesmo, de automutilação, tentativa de suicídio, essas coisas bravas, pesadonas mesmo, foi tudo embora. Porque os fármacos são necessários ainda. É isso. Vamos lá, minha gente, a gente está começando a pensar em encerrar, são 7h08. Queria ouvir todo mundo para essa roda ficar ainda mais repleta de axé. Dona Irene, estou convocando. Pode ser eu? Você tinha te chamado. Vem. Então, eu acho que todo mundo que é racializado, eu acho que já sentiu vontade de fazer isso, de tirar a própria vida, de finalizar. E eu acho legal que a gente consiga transformar a nossa dor numa arte, que é o caso da Ana Kédia, né? Então, assim, eu acho que a válvula de escape dela foi através da escrita, através da leitura, e eu acho isso impressionante. Quando a gente consegue fazer alguma coisa bonita de uma coisa que não foi tão bonita assim. E é isso, eu quero parabenizar ela pela coragem de se expor, porque é muito difícil falar sobre situações dolorosas. E eu queria dizer para ela que a saúde mental importa muito, e que ela se sinta abraçada, apoiada, e continue transformando a dor em arte, porque a escrita, ela transforma, ela faz com que você se compreenda também melhor e consiga atravessar esse processo doloroso. Eu também já tentei e também já passei por um processo difícil assim, e eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que se ajudar e, assim, menos crítica, mais amor e mais compreensão em torno da situação da saúde mental, porque os atravessamentos que passa pelo racismo estrutural, institucional, ambiental, pelos vários tipos de racismo, ele reflete e repercute dentro da nossa vida. E é isso, vamos superando aí, gente. Vamos aguentando firme. Recebam meu abraço, todas as duas. É Cíntia, né? É Cíntia? Sim. Muito obrigada, Cíntia. Ana Kézia, o seu trabalho é muito interessante. É Irenizildo que está falando. Eu escrevi aí no chat para você procurar pelo Márcio e pela Esmeralda
digita Quilombojo, você os acha, para você poder começar a publicar nos Cadernos Negros. Cadernos Negros, um ano é contos e outro ano são poemas. Então, é muito interessante. A Conceição Evaristo, inclusive, começou nessa trajetória e outros autores também. Porque o seu trabalho é muito interessante. Ao ler o seu trabalho, a gente percebe uma linguagem subliminar, ou seja, algo que tem a poética da própria Ana Kézia. Então, você põe a alma, a sua identidade, e eu acho que isso você, de certa forma, precisa mostrar para o mundo. Então, o seu trabalho mostra isso para o mundo. É o que eu tenho a dizer. Passo a palavra. Obrigado pela escuta. Muito obrigada, Irene. E se não fosse o papel e a caneta, que arte seria? Que arte você sonha? Cantar. Cantar. Maria, eu sempre sonhei ser cantora. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu comecei a escrever, como eu falei, né? Comecei com o relato pessoal, que foi com a terapeuta, aí depois parti para a ficção. Aí eu tinha vergonha de mostrar, né? Aí eu só mostrava para minha irmã. Ela sempre dizia, nossa, você escreve muito mal, são horríveis essas palavras, não sei o quê, esses textos. Aí um dia eu falei para ela assim, tem um texto, eu lembro até hoje, o nome da mulher que eu coloquei, de uma mulher chamada Verônica dos Santos, que é minha amiga, para você ler, que foi o Momento do Café. Ela, nossa, que texto maravilhoso, que texto perfeito. Aí começou, o Momento do Café, Matilde. Matilde é uma personagem empoderada, uma personagem independente. Ela foi listando as coisas assim. Aí eu fiquei surpresa. E eu sempre dizia que queria ser cantora. E aí ela sempre dizia que não, que não, que não. Que eu não tinha, minha voz era feia. Eu sou contralto, já participei de coral. Coral eu já participei. Minha voz era feia, era muito grave. Aí eu comecei a fumar. Aí o sonho de cantar se esvaiu. Mas se não fosse escrita, eu acho que eu comporia e cantaria. Seria isso. Eu posso pedir para tu cantar para nós? Pode. Eu vou cantar uma música que é minha trilha sonora e de Eudália, que eu gosto muito. Seus olhos, ao invés de verdes, deveriam ser vermelhos incandescentes. Na mão, ao invés de uma rosa, você deveria ter um tridente. Sua voz é tão suave quando deveria ser mais arrogante, vadiando na minha cabeça. Não me deixa um só instante, mas eu vou lhe guardar com a força de uma camisa. Me despir do pavor e chamar de amiga. 24 horas por dia, tentando o meu juízo, foi unanimemente eleita meu demônio colorido. Essas falhas aí são do cigarro. Eu fumo, vai fazer 20 anos agora em outubro. Aí a voz falha. Então, quando eu queria cantar, que eu estava no início da carreira de fumante, ela sempre dizia que minha voz era feia, que eu não tinha voz. E eu acreditava em tudo, porque minha irmã é belíssima. Minha irmã é belíssima. Ela é escultural, ela é linda. Eu sempre fui patiofeira, família, né? A gorda que se enchia de medicamentos, que tirava notas péssimas em matemática, que só era boa em redação, literatura e gramática. Eu sempre fui patinho feio. Aí eu acreditava em tudo que ela falava. Ela era linda, escultural, maravilhosa. Aí deu isso. Mas se eu pudesse, eu comporia e cantaria. Agora, mais não, o cigarro acabou com tudo. Sabe que tu pode, né? Aí no teu inconsciente, tu sabe que tu pode, porque a gente pode tudo que a gente quiser. A gente tem esse espaço aqui para se aquilombar cada vez mais, fortalecer, ouvir e dizer o que a gente quiser. Eu acho que é isso, né, Eudália? Se ninguém tiver mais nada para falar, a gente vai se encaminhando para o final. Eu estou muito emocionada aqui, porque a nossa história se parece muito.
nossas histórias acabam se entrelaçando, como eu disse antes. Obrigada, Udália e Rodrigo, mais uma vez, pela sensibilidade, por praticar de fato a empatia e conseguir se colocar no lugar de cada um e cada uma que frequentam, né, esse espaço às 6 horas da tarde de sexta-feira, quando já sextou para todo mundo, então tá aqui quem quer estar mesmo, quem gosta. Abri, pensei que já tinha ido, criatura. Eu me fortaleço a cada dia nesse espaço. Agradeço muito, 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 muito. Eu quero agradecer, em nome do Quilombo Literário, a todas, a todos e todos que formam, que fortalece a nossa energia, né? E honrada de ter esses monstros aí do letramento. É tão bom ouvir, a gente fica feliz e a gente se considera viva, se considera entrelaçada, assim, porque as nossas vidas de homens e mulheres pretas, as nossas histórias são as mesmas. Elas só mudam na geografia, né? Mas são as mesmas loucuras, né? Os mesmos sofrimentos, as mesmas dores, os mesmos amores. E é isso, que honra tê-las e tê-los junto aqui com a gente. Se vocês me permitem, eu queria trazer uma música final para ela de Dengo, de presente. Olha, eu queria só dizer uma coisinha para a Ana Kézia. Ana Kézia, a beleza está nos olhos de quem vê. E gorda, magra, alta, baixa, isso tudo é padrão criado por uma sociedade excludente. E você sabe que você é linda e que a gente ama você do jeito que você é. E se olhe mais no espelho, você é muito linda, pessoalmente, fisicamente, intelectualmente, artisticamente, enfim. Um beijão. Obrigada, Valdec. Valdec é um amigo muito querido. Dário, eu acho que eu posso propor para a Ana Kézia fazer as considerações finais, aí tu faz as tuas e termina cantando? Pode ser assim, Gurias? Vou cantar não, vou passar, vou botar o vídeo. Não, amiga. Boi sabe onde arromba a cerca? Essa eu nunca tinha ouvido. Pode ser, Ana Kézia, tu faz as tuas considerações finais, depois a Dália, e a gente encerra com a apresentação. Não sei se mais alguém quer fazer alguma consideração. Pode ser sim. Eu quero agradecer a presença de todos. Eu quero agradecer a presença de todos. Todo mundo que mandou mensagem, eu não respondi porque eu estava prestando atenção mais na fala, mas eu agradeço também a todo mundo que mandou mensagem. Lula presidente, fora Bolsonaro. Eu quero falar da alegria de estar aqui, mais uma vez, nesse projeto que eu amo, que eu aprendi muito, muito rápido a amar. É sempre um prazer, em qualquer condição, convidada, a escritora homenageada, a mediadora, como o que vocês me chamarem, eu sempre topo. Não é um lugar confortável, eu sempre fujo, quem me conhece sabe, mas dizer não a Ana Kézia só se eu não puder mesmo, né? E a vocês também, então foi um amor duplo. Amiga, vou finalizar com um vídeo que não tem negritude, mas que diz muito do que a gente troca sempre, tá? Beijo, gente. Até a próxima. Nós com saudade de ti.
sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar.